A prática conhecida popularmente como reteté reacendeu um debate interno na Assembleia de Deus, a maior denominação evangélica do Brasil, envolvendo diretamente dois dos mais influentes líderes da instituição. O termo, utilizado de forma informal, refere-se a manifestações efusivas nos cultos pentecostais, como correr pelos corredores, saltar durante momentos de louvor ou emitir gritos de júbilo. Enquanto para uma parcela dos fiéis e pastores essas expressões são vistas como genuínas evidências da ação do Espírito Santo, outra parte defende que esse tipo de comportamento ultrapassa os limites doutrinários tradicionais da Igreja. O assunto voltou ao centro das atenções após a circulação, nas redes sociais, de um vídeo do pastor Martim Alves da Silva, presidente da Assembleia de Deus no estado do Rio Grande do Norte. Na gravação, o líder regional critica com firmeza os que, segundo ele, exageram durante os momentos de adoração, classificando tais atitudes como desvios da liturgia histórica da denominação. Martim Alves foi enfático ao afirmar que esse tipo de conduta, caracterizada por movimentações corporais intensas, como correr pelos corredores ou pular no púlpito, não será admitida nas igrejas sob sua liderança. Segundo ele, a adoração deve se expressar de maneira verbal, com expressões como glória a Deus e aleluia, e não com gestos que possam comprometer a reverência e o equilíbrio dos cultos. Martim Alves defende o que chama de culto clássico e reverente, sustentando que a postura do adorador deve refletir sobriedade, ordem e temor diante de Deus. Ele ainda destacou que, apesar de crer na atuação do Espírito Santo, é preciso preservar a identidade litúrgica da Assembleia de Deus, que, segundo ele, sempre prezou por moderação e responsabilidade diante do sagrado. Mais ou menos na década de 70, surgiu o movimento do reteté, que dentro da Assembleia de Deus não cabe. Nós somos pentecostais. Aleluia! Quem quiser fazer aviãozinho, quem quiser fazer outra forma aí de se manifestar nas suas emoções, faça dentro de casa, da sua casa, dentro do seu quarto. Mas aqui no santuário de Deus, não. Aqui você pode glorificar a Jesus, pode se encher da graça do Espírito Santo de Deus e glorificar ao Deus dos céus. Aqui não tem lugar para dança, aqui não tem lugar para pinotes, saltos, nada disso. Nós temos aqui, meus amados irmãos, a unção do Espírito Santo na nossa vida, e é isso que traz para nós a verdadeira identidade pentecostal. Glórias a Deus. Já estive até numa igreja aí, irmãos, e fiquei observando um crente lá no meio da igreja, um jovem, fazendo polichinelo. Vocês sabem o que é isso? Polichinelo. Dizendo que isso é espiritualidade. É nada, irmãos. Isso é querer se mostrar. Eu digo para vocês, aqui não tem grande. Não, o grande aqui é Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele sobrepuja todas as coisas. Aleluia. E conforme disse Paulo, que tudo deve ser com decência e ordem. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Queridos, quero convidá-los para ficarem em pé. Tenho a dizer para vocês que a Assembleia de Deus tem valores, tem princípios, tem uma identidade própria, que ao longo destes 107 anos no Rio Grande do Norte e 114 anos no Brasil, nós temos caminhado dentro desta visão doutrinária, dentro da visão do Evangelho que Jesus mandou pregar a todas as criaturas. E aqui no Brasil, nossos pioneiros formaram uma identidade da nossa igreja. Glórias a Deus. Na verdade, somos uma igreja pentecostal clássica e mantemos ainda a doutrina pentecostal, e louva a Deus, porque Jesus nunca deixou de batizar no Espírito Santo, nunca deixou de dar dons espirituais à igreja. Glórias a Deus. Mais ou menos. A repercussão do vídeo motivou uma manifestação indireta, mas pública, do pastor José Wellington Bezerra da Costa, presidente da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, CGADAB. Durante a 46ª Assembleia Geral Ordinária da CGADAB, realizada em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul,
José Wellington se posicionou de forma contrária à perspectiva de Martim Alves. Em seu discurso, ele saiu em defesa das manifestações espontâneas de louvor que caracterizam o movimento pentecostal desde suas origens. Aqui ninguém vai impedir um crente de glorificar ao Senhor, declarou José Wellington, sendo aplaudido por pastores e obreiros presentes. Ele afirmou que há crentes que glorificam correndo, pulando ou chorando, e que essas diferentes formas de expressar a fé não devem ser reprimidas desde que sejam feitas com sinceridade e temor a Deus. Para ele, o Espírito Santo age de maneiras distintas em cada pessoa, e a Igreja não deve tentar padronizar aquilo que vem da esfera espiritual. Ainda em sua fala, José Wellington ponderou sobre o uso inadequado do altar nas igrejas, criticando práticas que, em sua visão, transformam o púlpito em um palco de entretenimento. Meus amados, não nos esqueçamos, nós somos a igreja pentecostal, nós somos igreja dos aleluias e dos glórias a Deus, nós somos igreja, quer ou não, do reteté, é reteté mesmo. Aqui ninguém proíbe crente de glorificar ao Senhor, aqui ninguém proíbe crente de levantar a mão e se manifestar da maneira que ele desejar. Alguns pulam, alguns até saem correndo, não faz mal, deixa correr, deixa pular. É melhor um crente cheio do Espírito Santo do que uma geladeira que não abre a boca para glorificar o nome do Senhor. A Assembleia de Deus, igreja pentecostal, conduzida por obreiros dignos para fazer a obra do Senhor. Ah, meus amados, e muitas vezes nós, pastores, entregamos o púlpito, me permitam me dizer uma palavra um pouco forte, entregamos o púlpito para verdadeiros palhaços, que usam o púlpito para fazer gracinha, e fazer o povo rir, e mexer com o auditório, mas esquece que o auditório não é dele, o auditório não veio aqui para se divertir, a igreja veio aqui para ser edificada pela palavra de Deus. Oh, aleluia, meus amados, em nome do Senhor Jesus, valorizemos o nosso púlpito. Muitas vezes queremos fazer o nosso movimento grande, queremos que muita gente venha para o nosso movimento e começamos a convidar engraçadinhos para atrair público. Quem atrai público é o Espírito Santo, através da vida do obreiro que tem dignidade e respeito pela igreja do Senhor. Aleluia, glória ao nome do Senhor, aleluia, aleluia. Oh, meus amados, os pregadores usam o púlpito e é só jargão para lá, jargão para cá, palavras que mexem com o auditório. Não, nós queremos ouvir palavra de Deus, queremos receber alimento do céu, queremos receber a mensagem que venha nos edificar. Bendito é o nome do Senhor. Me preocupo muito com isso, meus amados, porque alguns que usam o púlpito da igreja para pregar não fazem com seriedade e compromisso com a palavra de Deus. Alguns usam o púlpito como se fosse um palco, e alguns até faltam com respeito ao Senhor Deus. Mas o púlpito é lugar de respeito, o púlpito é lugar de santidade, o púlpito é lugar de se pregar a palavra de Deus. Não se cobra do pregador curso de teologia, não se cobra do pregador PhD, se cobra dele respeito pela igreja e autoridade do Espírito Santo e seriedade na entrega da palavra de Deus. Seriedade em pregar a palavra de Deus. E quando a igreja se reúne, o sobrenatural de Deus se manifesta. O natural nós fazemos, mas o sobrenatural somente o Senhor é quem faz. Aleluia. E o sobrenatural acontece quando a igreja se reúne. E nós, obreiros, que somos condutores desse rebanho que o Senhor Jesus tem confiado nas nossas mãos, nós somos responsáveis em manter essa igreja ligada com o Senhor Jesus. Quando o obreiro ora, a igreja ora. Quando o obreiro canta, a igreja canta. Quando o obreiro glorifica a Deus, a igreja glorifica a Deus. Quando o obreiro é batizado com o Espírito Santo e fala em língua estranha, a igreja também fala em língua estranha. Oh, aleluia! Meus amados, não nos esqueçamos, nós somos a igreja pentecostal.
Nós somos igreja dos aleluias e dos glórias a Deus. Nós somos igreja, queira ou não, do reteté. É reteté mesmo. Aqui ninguém proíbe crente de glorificar ao Senhor. Aqui ninguém proíbe crente de levantar a mão e se manifestar da maneira que ele desejar. Alguns pulam, alguns até saem correndo, não faz mal. Deixa correr, deixa pular. É melhor um crente cheio do Espírito Santo do que uma geladeira que não abre a boca para glorificar o nome do Senhor. A Assembleia de Deus, igreja pentecostal, conduzida por obreiros dignos para fazer a obra do Senhor. Deus nos abençoe em nome de Jesus. Segundo ele, o verdadeiro ministro da palavra não é identificado por seus títulos acadêmicos ou pela performance retórica, mas sim por sua vida consagrada e comprometida com as Escrituras. O presidente da CGADAB destacou que a unção e a autoridade espiritual são mais importantes que a formação teológica e que o altar deve ser preservado como lugar sagrado, de proclamação da verdade bíblica. O contraste entre os posicionamentos de Martim Alves e José Wellington expõe uma tensão interna na Assembleia de Deus entre dois perfis de liderança, um mais tradicional e comprometido com a liturgia ordenada e outro mais permissivo quanto às expressões carismáticas. Essa divergência não é nova, mas tem se intensificado nos últimos anos à medida que a denominação cresce em diversidade cultural e regional. Com mais de 22 milhões de fiéis no Brasil, a Assembleia de Deus reúne igrejas em contextos muito distintos, desde metrópoles urbanas até comunidades ribeirinhas e quilombolas, o que naturalmente gera variações de estilo nos cultos. Para muitos líderes e membros da igreja, o reteté não é apenas uma expressão de entusiasmo religioso, mas uma herança do avivamento pentecostal que marcou o início da Assembleia de Deus em Belém do Pará, no ano de 1911. Nessa tradição, manifestações como o falar em línguas, saltos e corridas durante os cultos sempre foram associadas a momentos de intenso fervor espiritual. Reprimir tais manifestações, segundo essa visão, seria negar parte essencial da identidade pentecostal brasileira. Por outro lado, há uma preocupação crescente entre líderes mais conservadores com os limites entre emoção e irreverência. Esses pastores argumentam que muitas das práticas vistas hoje em cultos populares descaracterizam a doutrina original e comprometem a imagem da igreja perante a sociedade. Para eles, a ênfase exagerada nas emoções pode abrir espaço para distorções, espetacularização da fé e até mesmo manipulação espiritual. Martim Alves se insere nessa linha de pensamento, promovendo um modelo de culto que privilegia a sobriedade, a pregação expositiva e a autoridade da palavra de Deus. O debate ganhou ainda mais visibilidade nas redes sociais, onde fiéis, pastores e teólogos passaram a discutir o tema com intensidade. Vídeos de cultos com manifestações consideradas reteté foram compartilhados ao lado de mensagens de apoio ou crítica, dependendo da inclinação teológica dos interlocutores. Em páginas de membros da igreja, tornaram-se comuns os comentários defendendo a liberdade no culto como uma característica intrínseca ao pentecostalismo brasileiro, enquanto outros pediam mais prudência e respeito à tradição. Além disso, o episódio gerou reflexões sobre a possibilidade de uma futura regulamentação interna sobre o comportamento nos cultos. Ainda que cada campo eclesiástico da Assembleia de Deus tenha certa autonomia para conduzir suas atividades, a fala dos principais líderes da CGADAB tende a influenciar a postura de milhares de igrejas espalhadas pelo país. Observadores internos afirmam que a tensão entre reverência e liberdade espiritual continuará sendo um ponto sensível, especialmente em encontros oficiais e assembleias regionais. Pastores de diferentes estados também se manifestaram, embora de forma menos pública, sobre o episódio. Alguns elogiaram a postura de Martim Alves, afirmando que sua fala foi necessária diante de excessos cada vez mais comuns nos cultos. Outros, no entanto, expressaram solidariedade a José Wellington, enfatizando que o pentecostalismo sempre se caracterizou pela liberdade do espírito e que os cultos mais vibrantes são muitas vezes os que atraem novos convertidos. O impacto do episódio também chegou às igrejas locais, onde muitos líderes se viram na necessidade de abordar o assunto com suas congregações. Em algumas regiões, especialmente no Nordeste, o reteté é praticado com naturalidade e faz parte da vivência espiritual diária. Em outras localidades, especialmente nas grandes capitais do Sudeste, a tendência é por cultos mais comedidos e liturgicamente estruturados. Esse contraste cultural também contribui para a complexidade do debate.
Apesar das divergências, ambos os líderes envolvidos enfatizaram a importância de manter a unidade da Igreja e o respeito entre as diferentes linhas ministeriais. José Wellington, em especial, reiterou que a pluralidade de estilos não deve ser motivo para a divisão, mas um reflexo da diversidade do corpo de Cristo. Ele também reconheceu que há espaço para melhorias, e o equilíbrio entre reverência e liberdade espiritual deve ser constantemente buscado por todos que servem no ministério pastoral. Até o momento, não houve comunicado oficial por parte da CGADAB sobre eventuais mudanças nas diretrizes litúrgicas. A expectativa é que o tema continue sendo debatido em fóruns internos e reuniões ministeriais, especialmente nas convenções estaduais que ocorrerão ao longo do ano. Enquanto isso, igrejas locais seguem ajustando suas práticas conforme a orientação de seus líderes regionais. A controvérsia em torno do RTT revela não apenas diferenças de opinião, mas também uma discussão mais ampla sobre os rumos do pentecostalismo no Brasil. Entre tradição e inovação, contenção e liberdade, a Assembleia de Deus vê-se diante do desafio de preservar sua essência histórica, ao mesmo tempo em que responde aos anseios de uma geração marcada por novas linguagens, contextos sociais e formas de vivenciar a fé. Se haverá consenso ou se as distintas interpretações continuarão a coexistir sobre o mesmo nome, ainda é uma questão em aberto. Por ora, o que se observa é que o tema seguirá mobilizando líderes, fiéis e estudiosos da religião por algum tempo.